E aí, alunos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo, ou melhor, uma nova abordagem, né? Ou continuidade do nosso conteúdo, né? Continuação do nosso conteúdo, certo? De qualquer forma, eu espero que vocês estejam atentos a todas as informações, a todos os detalhes possíveis da nossa aula de hoje, tá bom? E eu tenho certeza absoluta que você, certo, irá aproveitar bastante todas as informações, tá? Que eu vou destacar no decorrer da aula, ok? Peguem todos os livros de vocês, o livro didático, o livro de atividade, o caderno, como sempre eu falo, fazendo as anotações, que é muito importante, tá bom, turma? Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciência. Sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Uma ótima quarta-feira para vocês. Tá bom? Que seja um dia abençoado, um dia de vitórias e um dia produtivo. Hoje nós vamos falar sobre as camadas da atmosfera. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Vamos falar das camadas, das 5 camadas. Vocês vão relembrar. Pegue o livro didático, pegue o caderno, sempre fazendo as anotações e podem fazer também ilustrações sobre as camadas. É muito importante também, gente, tá bom? Vamos iniciar a nossa aula, falando sobre as camadas. Então, nós temos aqui as camadas, né, da atmosfera, como vocês estão observando. Vamos falar dessas camadas que elas apresentam o quê? Elas vão apresentar divisões da atmosfera terrestre, certo? Em níveis, características particulares, cada uma delas, tá? Essa divisão, turma, é mais comum e se baseia na variação da temperatura, de acordo com o quê, professora? De acordo com a altitude delas, tá? Com a altura delas, tá bom? Mas há outras maneiras também de dividir e classificar essas camadas, como por meio de critérios relacionados à composição do ar, tá bom? Que vocês vão, como nós vamos estudar cada camada dessa, vocês vão observar que cada camada dessa tem uma porcentagem de ar e tem camada que o ar é muito baixo, que não tem ar, tá bom? Então, a classificação, ela tá baseada em quê nessas camadas? Ela se divide o quê? Na temperatura da atmosfera em 5 camadas. Qual seria, professora? Troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera, tá bom? Então, se divide o que, turma? Em 5 camadas. Essas 5 camadas nós vamos estudar, nós vamos relatar cada uma delas e fazendo anotações, tá bom? Então, é importante também o que? É importante dizer que essa divisão não apresenta o que? Limites, tá? Ela não apresenta limites estabelecidos entre essas camadas, não, tá bom? Visto que a atmosfera é o meio fluido, que ela constitui o quê? Ela constitui diversos gases, tá bom? Mas isso nós vamos verificar, nós vamos estudar no decorrer dos slides, tá bom? Vamos lá iniciar a nossa aula, tá bom, turma? Aqui vamos falar um pouquinho de quê? Dessa camada, tá bom? Vamos falar um pouco dessa camada aqui, da densidade. Quando eu falo densidade, eu estou falando da concentração, né? Da concentração do ar, que vai diminuindo conforme o quê? Conforme a sua altitude. Quando eu falo altitude, eu falo a altura. Vai aumentando, conforme vai aumentando, ela vai diminuindo a quantidade de ar, a concentração de ar. Tá bom? Nunca esqueçam disso. Olha só. Aqui nós temos primeiramente a troposfera, que vocês estão observando. Aqui, ó, tá vendo essa setinha? Essa aqui, ó, é a camada mais baixa, mais próximo aqui, ó, o solo, não é verdade? É a troposfera. Aqui tem uma grande concentração de gás oxigênio, que é muito importante para os seres vivos, tá? Para os seres humanos. Então, essa troposfera aqui é a camada mais baixa, onde está a maior concentração de ar.
ela começa no solo, tá? E tem a média de 15 quilômetros de altitude, é onde ainda tem oxigênio. Lembrando que quanto maior, né, quanto a densidade, essa concentração de ar diminui à medida que essa altitude vai aumentando. Aqui, ó, quanto mais vai aumentando, essa concentração de ar vai diminuindo, tá bom? Aqui vamos falar um pouco da troposfera. Como eu falei para vocês, é uma das camadas, é a primeira camada mais próxima aqui, ó, que tem contato, né? Contato com a superfície terrestre, essa primeira camadinha aqui, tá bom? Então, essa troposfera, o que é? Ela corresponde à primeira camada da atmosfera, ou seja, é a que mais se aproxima da superfície terrestre, gente. É nessa camada que os seres vivos podem respirar na superfície terrestre, né? Podem respirar normalmente, apesar de apresentar o quê, professora? Apesar de apresentar uma extensão inferior às demais camadas, tá? Não esqueçam, então, essa camada aqui da atmosfera é que está em contato com a superfície terrestre e nela que se encontra o ar que respiramos, né? O essencial para o ser humano é nessa primeira camada. Qual é a camada? Troposfera, tá? Que tá aqui, ó. É a camada da atmosfera, a primeira camada. Aqui vamos falar um pouquinho dessas características. Eu falei até esses 2 slides, eu relatei na última aula, tá? Eu relatei na última aula as características da troposfera, que ela é o quê? É nessa camada onde ocorre o quê? Onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, né? Fenômenos meteorológicos como chuvas, ventos, raios e furacões. É nessa camada aqui, nessa primeira camada, certo, gente? Então, é aqui que se encontra esses fenômenos, nessa camada que ocorrem as nuvens, ventos, chuvas, raios e furacões, né? Nos fenômenos meteorológicos, e porque nela que se encontra todo o vapor de água também, tá? Nessa atmosfera aqui. E na troposfera, no caso, que circula o quê? Os aviões, né? Circula os aviões de cargas e passageiros, né? O limite superior à troposfera, né? É um limite superior à troposfera, conhecido como tropopausa, tá, gente? Que faz, quando eu falo tropopausa, eu tô falando que há uma divisa com a próxima camada. Sempre quando eu relatar tropospausa, porque há uma divisa entre outra camada, tá bom? Aqui é uma das características da troposfera, que seria o que, professora? Essa troposfera é que encontramos o oxigênio, como eu relatei para vocês no início, né? Onde encontramos o oxigênio necessário para a sobrevivência das plantas na terra e também principalmente dos animais. Então, é um ar essencial para todos os seres vivos. Eu falo todos os seres vivos, eu estou englobando tudo, vegetal e animal também. Isso aqui fica na primeira camada, que é a troposfera, que nós finalizamos aqui falando da troposfera, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho da estratosfera. Essa estratosfera, ela é a segunda camada. Ela é a segunda camada, gente. Ela é a segunda camada, mais próximo da Terra, tá? Nela encontra o que, professora? Nela encontra-se o gás ozônio, responsável pela proteção dos raios ultravioletas, tá bom? Mais conhecido como camada de ozônio, não esqueçam disso, tá? Então, essa troposfera, ela fica na segunda camada, onde ficam os raios ultravioletas, conhecido como camada de ozônio, podendo chegar ao quê? Podendo chegar a 50 quilômetros de altitude, tá bom? Como vocês estão observando aqui, esses 50 quilômetros de altitude. Essa estratosfera, ela é caracterizada por apresentar o quê? Por apresentar pouco fluxo, né? Pouco fluxo de ar e por alta concentração estável, tá, gente? Então, aqui nessa troposfera, nessa camada, não há presença de vapor de água, tá? Quando eu falo vapor de água,
água, umidade, a concentração de oxigênio ela é muito baixa. Então, aqui essa camada é a segunda camada, né? Nós estamos falando da segunda camada mais próxima ao planeta Terra, mais próxima à Terra, tá bom? Aqui vamos falar as características da estratosfera, né? Essas características delas, qual seria? Olha só, a estratosfera, encontramos o que? A camada de ozônio, como eu relatei para vocês, né? No primeiro slide, a camada de ozônio, responsável por filtrar os raios ultravioletas do Sol. Nessa camada é utilizada como via aérea para grandes aviões, pois não sofre influência de fenômenos meteorológicos, tá bom? Então aqui, como vocês estão vendo, é a segunda camada, tá? É a segunda camada onde encontramos o quê? Onde encontramos a camada de ozônio, que ela é responsável por filtrar, né, os raios ultravioletas para proteger, né, o planeta Terra. Então, aqui, agora nós vamos falar da terceira camada. Qual seria a terceira camada? A terceira camada seria mesosfera, né? Essa mesosfera, turma, ela é o quê? É a queda da temperatura, passa a ocorrer em virtude da baixa concentração de moléculas e da diminuição do calor oriundo da camada de ozônio. Aqui já é uma terceira camada. Se é a terceira camada, ela está mais acima, né? Ela está mais acima da estratosfera. Nós estamos falando da mesosfera, como vocês estão observando aqui. Então, a mesosfera, o que acontece com ela? É uma das camadas da atmosfera terrestre imediatamente abaixo de quê? Abaixo da termosfera, né? E acima da estratosfera. Então, ela fica na divisa, né, gente? Ela possui cerca de 80 quilômetros de altitude a partir da superfície da Terra. E possui o quê? E possui cerca de 35 quilômetros de espessura também. Tá, gente? Então, por isso que ela tem uma queda de temperatura, tá? Que passa a ocorrer em virtude da baixa concentração dessas moléculas e a diminuição oriunda dessa camada de ozônio também, tá? Que ela tem uma interpausa aí, tá bom? Então, pouco se sabe sobre a mesosfera, tá? Pouco se sabe sobre essa mesosfera, pois ela é uma região ela é uma região pouco estudada. Porque nenhum avião ou balão meteorológico é capaz de fazer o quê? É capaz de alcançar essa camada aqui, tá bom? Nenhum balão, nenhum avião é capaz de alcançar essa camada. Enquanto isso, é considerado baixa para os satélites, tá? Já é o contrário, ela é considerada baixa para os satélites, os quais são capazes de permanecer em órbita, tá bom? Então, nós estamos falando da mesosfera. Agora, nós vamos falar um pouquinho de quê? Da caracterização dessa mesosfera, né? Aqui, gente, olha, qual seria a caracterização? A presença da mesosfera oferece resistência a objetos que entram na atmosfera, tá bom? Da Terra. O calor gerado pela resistência do ar a diversas rochas que irão colidir com a Terra faz com que os objetos sejam incendiados. Olha só, um objeto sendo incendiado aqui, dando origem ao que é conhecido como uma estrela cadente. Então, a mesosfera, gente, ela é o quê? Ela entra em resistência com objetos, né? Que podem gerar o quê? Que podem ser gerados por diversas rochas que irão colidir na Terra, dando o quê? Dando origem a uma estrela cadente, que vocês estão vendo esse risquinho aqui. Muitas vezes, quando nós estamos observando o Sol, aparece o quê? Aparece um risco que a gente fala, nossa, olha, uma estrela, não é verdade? Uma estrela mudou de lugar. Isso seria o que, gente? Isso é quando se colide, né? Quando se colide diversas rochas, né, no espaço, que dá esse efeito aqui, olha, de estrela cadente,
tá? Esse risco, esse fogo muito rápido. Então, isso daqui seria o quê? O calor gerado pela resistência do ar de diversas rochas que estão no espaço, que irão colidir com a Terra, né? Que faz com que os objetos sejam incendiados, dando o quê? Dando origem ao que é conhecido como a estrela cadente, como nós conhecemos como estrela cadente, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho de quê? Da ionosfera. Essa ionosfera são as partículas de eletricidades, né? Existente na ionosfera. Permite a transmissão de ondas de rádio de grande distância. Então, essa ionosfera, gente, ela é o quê? É uma região da atmosfera situada ao menos entre 50 a 600 quilômetros, né, de altitude. Ela abrange o início da mesosfera e o final de quê? Da termosfera, tá? Contém muitas partículas carregadas de eletricidade, tá? Chamadas de íons, é o que chamam elas. Mas o que acontece também, professora? Essa ionosfera, ela impede o quê? Ela impede que as ondas de rádio emitidas por estações transmissoras passam para o espaço cósmico. O que acontece? Ela reflete essas ondas, gente. Ela vai refletir essas ondas, isso podem ser captadas por aparelhos de rádio, tá? Muitas vezes situada com grande distância, tá? Com grande distância e de estação de transmissão também. Isso permite que as pessoas possam ouvir programas de rádio de uma estação localizada de outra cidade, de outro estado, até mesmo de outro país, tá? Isso daqui é através de quê? Através da eletricidade existente na ionosfera, que elas permitem essas transmissões de ondas de rádio, tá? Justamente por isso que muitas vezes a gente ouve rádio de outro estado, de outro país. Isso são a eletricidade das ondas de rádio que vem da ionosfera, tá bom? Mas já as ondas de TV, não esqueçam, já as ondas de TV, estação de televisão, não são refletidas pela ionosfera, tá bom? Mas podem ser captadas por satélites artificiais que giram ao redor da Terra, cerca de 20 quilômetros de altitude ou mais também, tá? Giram ao redor da Terra, elas vão captando o quê? Vão captando esses satélites artificiais. Essas ondas são transmitidas para a superfície da Terra, captando as antenas e aparelhos de televisão. Mas eu tô falando da TV, né, que não é transmitida pela ionosfera. O que é transmitido aqui pela ionosfera só é o quê? As ondas de rádio, tá bom? Só essas ondas de rádio, através da eletricidade existente na ionosfera, que permite o quê? Permite essa transmissão, tá, turma? As TV não, as TV já é de outra e não são refletidas pela ionosfera, tá bom? Vamos falar um pouquinho da exosfera, que a exosfera é o quê? É a camada que antecede o espaço. Nessa camada, as partículas se desprendem da gravidade da Terra, tá bom? Então, aqui, gente, o que acontece com essa ionosfera, né? Ela se desprende, praticamente é uma camada do espaço. Nessas camadas, as partículas se desprendem da gravidade da Terra. Por quê? Porque está numa altitude muito grande, tá bom? Algumas características daqui, olha, da exosfera, desculpa, a característica da exosfera. Na exosfera ocorre o fenômeno da aurora boreal, né? Essa aurora boreal é o local onde permanecem os satélites de transmissão e informação também de telescópio espacial. Então, essa aurora, né, a aurora boreal, como eu relatei para vocês, ela é o quê? Ela é um fenômeno muito bonito da natureza também, tá, gente? Que ocorre no polo norte e da Terra. Ela é resultado do impacto dos ventos, de que mais? Dos ventos solares com campos magnéticos do planeta, tá?
As luzes brilhantes caracterizam nessa manifestação da natureza que pode ser vista apenas em alguns lugares do mundo. Seria o que? A aurora boreal, tá bom? Então, aqui na exosfera, o que acontece é onde permanecem os satélites e transmissão de informações e também de telescópios espaciais. É aqui que fica todos os telescópios espaciais para poder ser estudado todos os planetas. Já fica na exosfera, tá bom? Eu só falei um pouquinho da aurora boreal só para vocês saberem mesmo qual é a importância dela, tá bom? E por último aqui nós temos o quê? Nós temos todas as estruturas, né? Todas as camadas que eu vou relatar para vocês aqui as camadas. Primeiramente nós temos a estratosfera, a estratosfera tá aqui, ó. Vocês estão observando, ó. É a segunda camada aqui da Terra. Então a estratosfera há uma quantidade mínima de oxigênio, a concentração de gás ozônio, né, formando a camada de ozônio, que já fica aqui, ó, nessa camada aqui, tá bom? A 50 quilômetros de altitude. E nós temos a mesosfera, que a mesosfera, ela está situada na região central da atmosfera, é a camada mais fria. Olha só, por que a camada? Porque é a terceira camada, gente, tá aqui a terceira camada da mesosfera, 80 quilômetros de altitude, tá aqui a mesosfera, tá? Termosfera. A termosfera onde ocorrem as auroras polares. Olha aqui, a termosfera já fica na quarta camada, já fica aqui, ó, na interpausa aqui, ó, tá bom? Ela é o quê? Ela é aonde ocorre as auroras polares, tá aqui ela, olha. Aqui já não tem muito oxigênio não, tá? E por último nós temos também a ionosfera, que aqui, ó, vocês estão vendo esse satélitezinho aqui? A ionosfera, região carregada de eletricidade que vai do início da mesosfera até o final da termosfera. Não é uma camada, tá, gente? Aqui já não tem mais oxigênio. E por último nós temos a exosfera. Como eu relatei para vocês, a exosfera é formada por hidrogênio e hélio, começa a cerca de 500 quilômetros acima da Terra e não tem limite superior definido. Seria essa daqui a exosfera, como eu relatei para vocês, como eu acabei de falar. Então, aqui nós temos as 5 camadas, tá? Nós estudamos essas 5 camadas. A nossa aula, ela vai ficando por aqui, tá? Eu espero que todos tenham feito anotações, né? Tenham feito ilustrações das camadas também, é muito importante. E qualquer dúvida, eu estou aqui para poder tirar a dúvida de vocês. Agora nós vamos passar uma atividade no livro. Pegue o livro didático, acompanhando comigo, que eu vou explicar a atividade para vocês, tá, turma? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Turminha, olha eu aqui de novo, vamos lá, vamos pegar o nosso livro didático, tá? Fazendo uma atividade, ok? Essa atividade que tá no livro didático, nós vamos falar um pouco sobre a água, tá bom, gente? Esse conteúdo que nós já estudamos, um pouco sobre a hidrosfera, na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre a água, tá? Pegue o livro de vocês, prestem bastante atenção e acompanhem comigo, tá bom? Vamos lá? Aqui, gente, na página 50 do livro didático de vocês, tá falando o quê? Deixa eu só abrir mais um pouco para ficar melhor. Isso. Ótimo. Vamos lá. Eu estou com o meu livro, vocês estão com o de vocês. Vamos acompanhar a leitura todo mundo junto, fazendo a leitura, tá bom? Para poder entender direitinho, tá, turma? Olha só, a primeira questão tá falando da canção Planeta Água, de Guilherme Arantes, certo? Aqui está falando que já se tornou um ícone da importância da água para o nosso planeta. Analise atentamente um trecho da letra dessa canção. A canção está embaixo, vamos lá? Fala o planeta água. Água que nasce da fonte serena do mundo. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população, certo? Esse é um pequeno trecho, tá bom?
dessa água, a música Água, do Planeta Água, abaixo está falando. Agora resolva as questões a seguir com base nos seus conhecimentos e analise do trecho da letra dessa canção. Letra A. Escreva uma das importâncias da água para os seres vivos citada na canção. Aí você vai lá, na canção, você vai falar o quê? Você vai relatar qual é a importância, o que ele fala, a importância da água para os seres vivos, tá bom? Letra B. Qual é o nome dado à camada da terra na qual estão as águas? Cite exemplos próximos da região onde você mora que fazem parte dessa camada. Aí você vai fazer esse comentário na letra B. Qual é a camada onde você mora? Lembra que eu falei das camadas e a camada onde todos os seres vivos se encontram, onde nós pisamos? Aí você vai relatar, tá bom? Segunda questão. Qual é a importância da atmosfera terrestre para a manutenção da vida no planeta? Terceira questão. Cada camada da atmosfera apresenta características, propriedades e funções que definem a sobrevivência dos seres, as mudanças de temperatura, a proteção e etc, né? Determine quais seriam os efeitos causados nos seres vivos da Terra caso a estratosfera não existisse. O que aconteceria, gente? Vai lá na estratosfera, no conteúdo e verifica, tá? Quarta questão. Sabemos que a atmosfera se estende por muitos quilômetros e que, à medida que se afasta da superfície terrestre, apresenta características diferentes. Por isso, didaticamente, ela foi dividida em 5 camadas. Sobre esse assunto, analise informações a seguir e indique o nome da camada da atmosfera correspondente. Letra A. Camada onde ocorre a propagação das ondas do rádio. Lembra que eu falei das ondas do rádio? Falei tudinho, bonitinho. Qual seria essa camada? Aí você vai colocar o nome da camada. Letra B. Camada com temperatura muito baixa, onde os meteoros se incendeiam. Lembra as estrelas cadentes? Aí vai lá, coloca o nome da camada. C. Contém a camada de ozônio. D. Camada limite entre a Terra e o espaço sideral. E. Camada mais próxima da superfície terrestre, na qual ocorrem nuvens e tempestades. Então, meus amores, a nossa atividade fica hoje só é na página 50, tá bom? Do livro didático. Tá fácil, né, professora? Muito fácil. Pegue o conteúdo, lê direitinho e vai respondendo. Não é para fazer de qualquer jeito, não. Pegue o conteúdo, lê. Se não entendeu uma vez, lê segunda. Se não entendeu, lê 3 vezes até você poder assimilar o que está pedindo. O importante é você conseguir assimilar e entender. Se não entender, pergunta para a professora. Professora, eu não entendi essa 4ª questão, a primeira questão. Eu vou explicar para você, tá bom? Mas fazendo as atividades, ok? Qualquer coisa, eu estou aqui, eu tô aguardando vocês com as atividades, fazendo com calma, com tranquilidade, e podem estar enviando para a professora que eu vou estar aguardando, tá bom, meus amores? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Beijo para vocês.